Dando continuidade ao nosso tapete, agora vamos começar a trabalhar o bico com o fio amarelo. Então, eu vou prender o fio na agulha. E aqui na lateral, aqui eu tenho a alça, aqui na lateral, e antes dos pontos da alça, eu vou contar 5 pontos de base, 1, 2, 3, 4, 5, e vou prender o meu fio aqui, com um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes para dar altura de um ponto alto, e vim trabalhando mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, aqui eu tenho um bloco com 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma alça com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou prender no ponto de base logo após os pontos da alça. Então, vai ficar assim. Vou virar o meu tapete, então, agora pro lado de cá. E fazer mais 4 pontos altos. Aqui eu tenho um novo bloco com 5 pontos altos. Faço 5 correntes, salto 5 pontos de base, 3, 5, e volto a trabalhar então novamente um bloco com 5 pontos altos. Novamente 5 correntes, salto 5 pontos de base e faço mais um bloco. Vou fazer o mesmo novamente por toda essa extensão aqui e já te mostro como vai ficar. Depois, então, do 5º bloco, eu vou fazer mais uma alça de 8 correntes. Vou pular os pontos de base aqui nessa alça da lateral e no próximo ponto aqui já no outro lado do tapete vou fazer um ponto alto. Vou formar o bloco com 5 pontos altos. Fazer as 5 correntes. E aqui eu vou saltar apenas 3 pontos de base. E volto a fazer o bloco com 5 pontos altos. Mais 5 correntes, salto apenas 3 pontos aqui de base
e volto a trabalhar o bloco com 5 pontos altos. Então, vai ficando dessa forma. Aqui na extensão do nosso tapete, nós vamos ter um total de 7 blocos. E aqui na lateral, então, serão 5 blocos. A diferença da lateral para esse lado aqui é que aqui estamos saltando apenas 3 pontos de base. Enquanto do outro lado nós saltamos antes os 5 pontos de base. Então, vou fazer aqui e já mostro para você aqui essa carreira já, esse lado aqui já terminado. Aqui eu fiz os blocos por toda a extensão do nosso tapete. São 7 blocos ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você estiver produzindo o seu tapete, o que pode acontecer aqui desse lado é que, como nós vamos trabalhando essa carreira de pontos baixos em pontos aqui irregulares, porque você vai trabalhando na lateral do seu tapete, quando você vier trabalhando os blocos, pode ser que sobre algum ponto aqui, ou que falte, mas no caso aqui desse lado aqui do meu, sobrou um ponto aqui. Então, eu desmanchei e voltei aqui e deixei 4 pontos de base aqui de separação. Se faltar um ponto, você pode fazer um dos pontos aqui do bloco juntos. Mas pode ser que isso aconteça, pode ser que os seus pontos deem certo. No caso do meu aqui, sobrou um ponto, então eu deixei nesse espaço aqui. É importante que fiquem os 7 blocos aqui na extensão do tapete, para que na hora que você venha trabalhando o restante do bico, se você colocar blocos demais aqui, o seu bico depois vai embabadar e vai ficar todo embolando. Se você colocar blocos de menos, eles vão, na verdade, repuxar o seu tapete. Então, nem blocos de mais nem de menos. O ideal aqui é que sejam 7 blocos. Então, nós ficamos com 7 blocos aqui na extensão e 5 blocos aqui na largura do nosso tapete. Aqui agora eu vou trabalhar a outra lateral e já mostro para você, então, aqui essa parte já finalizada. Lembre-se que a alça de um bloco para o outro, aqui na passagem de um lado para o outro, são sempre de 8 correntes, ok? Já volto te mostrando como ficará. Fiz os blocos por toda a extensão do nosso tapete e finalizei aqui com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciamos a carreira. Aqui eu já tenho já o meu fio, então, arrematado. Vamos voltar agora a trabalhar com o fio natural. Eu vou prender o fio na agulha. E aqui no bloco, no ponto do meio, como nós temos sempre blocos com 5 pontos altos, nós vamos trabalhar pontos baixos sempre no ponto do meio, que será o terceiro ponto do bloco. E no ponto do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui na alça, que tenho na lateral, que é aquela alça com 8 correntes, vou trabalhar agora 13 pontos altos.
Com os 13 pontos altos trabalhados na alça, eu vou prender com ponto baixo aqui no próximo bloco, sempre no ponto do meio do bloco. Nas outras alças, então, as alças que são de 5 correntes, vou fazer 9 pontos altos. Depois de fazer os 9 pontos altos, vou prender novamente no ponto do meio do próximo bloco com ponto baixo. Ok? Então, nas laterais, nas alças de 8 correntes, nós vamos fazer 13 pontos altos. Nas alças de 5 correntes, faremos sempre 9 pontos altos. E vamos prender esses pontos sempre com pontos baixos aqui no ponto, no meio do bloco. Quer dizer, então, no terceiro ponto. Vou fazer mais uma aqui para você ver. Então, depois de fazer os 9 pontos altos, eu prendo com ponto baixo no terceiro ponto aqui do próximo bloco. Vou fazer o mesmo por essas outras duas alças. E nessa alça aqui da lateral, eu volto trabalhando 13 pontos altos. Observe como vai ficando. Nas laterais, eu terei, então, 13 pontos altos, e aqui ao meio serão sempre 5 pontos altos, todos sempre presos com ponto baixo, aqui no ponto do meio do bloco de base. Vou fazer o mesmo por toda a extensão do tapete e volto já para finalizarmos a carreira. Agora já estou trabalhando aqui na última alça e vou prender com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira. Vou cortar o fio. Apertado e vou voltar aqui por trás e vou amarrar uma ponta a outra. Vou dar 3 nós bem firmes e cortar o excesso do fio. Aqui, então, eu tenho a nossa carreira já concluída. Para a próxima carreira, nós vamos, então, trabalhar com o fio laranja. Nessa carreira, vamos começar a trabalhar agora com o fio laranja. Então, eu prendo o fio na agulha. E aqui nesse leque que eu tenho de 9 pontos altos,
eu vou prender com ponto baixo no ponto do meio, então será no quinto ponto. Faço 2 correntes e aqui no ponto baixo que separa um leque do outro, vou fazer um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto, formando então um V. Como esse leque aqui na lateral é maior, ele tem 13 pontos altos, aqui eu então vou fazer 4 correntes e prender com ponto baixo no ponto do meio, que é o 7º ponto. Faço novamente 4 correntes e já aqui na outra lateral, no ponto baixo, eu vou trabalhar um outro V com um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Então, estará assim. Faço 2 correntes, que agora voltamos a ir na direção dos pontos, dos leques menores, que são com 9 pontos altos, e no quinto ponto de base, ou no ponto do meio, eu faço um ponto baixo, mais 2 correntes, e no próximo ponto baixo, eu vou fazer um outro V, com um ponto alto, 3 correntes, mais um ponto alto, mais 2 correntes, e prendo no ponto do meio do próximo leque. Novamente 2 correntes, no próximo ponto baixo, vou fazer um outro V. 2 correntes e prendo no próximo leque. Novamente 2 correntes, no próximo ponto baixo, mais um V. 2 correntes, prendo no meio do próximo leque, mais 2 correntes, e no próximo ponto baixo, um outro V. Como agora vamos em direção ao leque maior de 13 pontos altos, então aqui eu faço 4 correntes e prendo no ponto do meio com ponto baixo, mais 4 correntes, e no outro lado, no ponto baixo, faço um outro V. Duas correntes e prendo no meio do próximo leque. Então, ficará assim. Ok? Vou fazer o mesmo por toda a extensão do tapete e volto já mostrando para você como ficou. Aqui eu tenho a nossa carreira já finalizada. Fechei com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira e já arrematei o ponto aqui, o fio. Agora vamos voltar a trabalhar novamente com o fio natural. Então, eu pego meu fio e prendo novamente na agulha e venho aqui no ponto baixo da carreira anterior e faço um ponto baixo.
Então, fiz um ponto baixo aqui no ponto baixo que nós temos aqui em cima do leque. Faço uma corrente e aqui dentro do V eu vou trabalhar 9 pontos altos. Aqui eu tenho os 9 pontos altos trabalhados. Como eu venho aqui agora na direção dos cantos, onde o nosso espaço é maior, vou fazer 3 correntes e prender com ponto baixo no ponto baixo de base. Faço novamente 3 correntes, passo para o próximo lado, trabalhando agora dentro do V novamente 9 pontos altos. Tenho aqui então os 9 pontos altos trabalhados, faço uma corrente e no próximo ponto baixo faço um ponto baixo, uma corrente e novamente no próximo V faço 9 pontos altos. Agora uma corrente e no próximo ponto baixo faço também um ponto baixo. Então vai ficando assim. Eu vou fazer por mais esses pontos V's que tenho aqui, até chegar novamente na lateral para fazermos novamente juntos. Fiz aqui então os leques por toda a lateral, sempre com uma corrente e um ponto baixo e outra corrente de separação. E aqui na lateral eu vou fazer 3 correntes, fazer o ponto baixo em cima do ponto baixo de base, mais 3 correntes e passo para o V, formando novamente os 9 pontos altos. Então, ficará assim. Vou fazer o mesmo por toda a extensão do tapete e volto te mostrando já o final. Temos aqui a nossa carreira já finalizada. Fiz um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira, cortei os fios e arrematei. A partir de agora, vamos trabalhar com o fio verde e fazer a última carreira do nosso tapete. Então, eu prendo o fio na agulha e aqui no ponto do meio do leque, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 4 correntes e prendo novamente no mesmo ponto com ponto baixo. Faço 7 correntes e prendo na base do mesmo ponto com ponto baixo. Novamente 4 correntes e prendo com um ponto baixo na base do mesmo ponto, formando assim
uma folhinha. Faço 3 correntes. Aqui agora eu vou fazer um ponto baixo alongado. Aqui eu tenho o ponto baixo. Então, nessas alças aqui, antes dele, eu vou fazer um ponto baixo alongado, pegando tanto aqui a carreira anterior, quanto a laranja. Então, vou passar minha agulha aqui, fazer uma laçada e um ponto baixo. Faço 2 correntes. E logo depois do ponto baixo, faço novamente um ponto baixo alongado, pegando as 2 carreiras, a do barbante natural e a do barbante laranja. Faço 3 correntes e volto a trabalhar as folhinhas aqui no ponto do meio do próximo leque. Então, ponto baixo, 4 correntes, agora 7 correntes, e novamente 4 correntes, sempre presas no mesmo ponto de base com o ponto baixo. Faço novamente 3 correntes. Então, aqui eu já estou trabalhando na lateral do tapete. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo alongado, uma corrente, e aqui no ponto baixo, aqui da base, eu vou trabalhar então as folhinhas. Dessa vez são 5 correntes, prendo com o ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora faço 8 correntes, prendo com o ponto baixo e novamente 5 correntes. Prendo com o ponto baixo, faço uma corrente e um ponto baixo alongado, 3 correntes e prendo aqui no meio do próximo leque. Então, estará assim o nosso trabalho. Vou fazer mais uma sequência de 2 folhinhas para te mostrar novamente. 4 correntes, sete e 4. Sempre presas com ponto baixo. Aqui eu já vou terminando já as últimas folhinhas e já vou encerrando já a nossa carreira. Depois das últimas 3 correntes, eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira. Vou cortar o fio. Aqui então já podemos arrematar.
Vou fazer da mesma forma que eu fiz com os outros. Vou unir aqui as duas pontas e vou dar 3 nós bem fortes. Corto o excesso do fio. Com o nosso tapete agora já pronto, o que eu vou fazer agora é prender a flor aqui no tapete. Eu vou prender a minha flor aqui desse lado. Aqui eu tenho a flor pronta já, com galho. Vou organizar aqui as folhinhas. Vou abrir primeiro aqui para você ver o nosso tapete. A flor vai ficar assim na lateral, para que quando a pessoa pise no tapete, ele tenha todo esse espaço aqui para pisar, sem haver necessidade de pisar em cima da flor. A minha flor vai ser costurada, mas caso você queira colar, é só passar a cola aqui por baixo agora e colar ela. Vou aproximar aqui. Vou colocar agulhas aqui para que ela não saia do lugar e que eu não perca aqui a posição que eu quero fazer, que quero que ela fique. Não é necessário prender todos os espaços, é apenas uma forma de manter ela no lugar quando você vier costurando. Com a linha de pipa, eu vou começar aqui por esse lado. Você vai prendendo as folhas aqui no tapete. E vai costurando de acordo com que a costura fique invisível aqui e vai passando por baixo dos pontos. Nas folhas maiores, você sempre dê 2 laçadas aqui por trás, para que o seu ponto vá firmando e não saia do lugar. Para caso alguém puxe a flor, ela não se solte, se você fizer apenas pontos alinhavos aqui por trás. Não é necessário fazer isso em todas as folhas, mas nas folhas maiores, você tem que ir prendendo o ponto com maior força aqui por trás. É só ir contornando entre as folhinhas e fazer o mesmo aqui no ramo
Eu vou fazer todas as folhinhas e já mostro para você como eu vou trabalhar aqui para que o ponto não apareça, ok? Depois de prender toda a flor, eu vou vir aqui então trabalhando aqui no galho. Que eu vou fazer pontos aqui pegando o pontinho aqui de baixo do galho. Para que os pontos fiquem invisíveis. Sempre aqui no ponto de baixo do galho e aqui no tapete com os pontos aqui bem rentes por onde o galho vai passando. Então, quando você terminar de costurar, a sua costura fica imperceptível aqui. Observe aqui que não dá para aparecer a costura. Então, aqui você vai trabalhando da mesma forma, nessas partes aqui menores. E nas folhas você contorna, sempre pegando os pontos por baixo. Como você fez com o galho e com a flor. Então, eu volto aqui mostrando para você já a finalização aqui da nossa costura. Depois de terminar, então, a costura, nós temos o nosso tapete finalizado. E dando sequência aos vídeos do jogo de banheiro Ju Medina, no próximo vídeo nós vamos começar a aprender a fazer a capa para o vaso. Te encontro lá então, beijinhos e até mais!